Você sabe o que é um controlador lógico programável? Você entende a importância de se utilizar esse dispositivo na indústria? Você sabe como é feita a programação e controle desse tipo de dispositivo? Se você quiser aprender isso e mais alguns detalhes sobre CLP, basta apenas acompanhar uma série de 8 aulas sobre o controlador lógico programável que se inicia nesse vídeo. Esse vídeo é o vídeo de número 30 do nosso canal. Eu sou Johnny Feitosa e nesse vídeo nós faremos uma introdução ao controlador lógico programável. Antes de falar de CLP, a gente precisa falar a respeito da área que esse dispositivo é utilizado, que é a área da automação. E a gente sabe que a automação ela é a integração de equipamentos de várias áreas diferentes. Então nós temos a integração de equipamentos eletrônicos, mecânicos e elétricos. O objetivo dessa integração é fazer com que esses equipamentos controlem seu próprio funcionamento com o mínimo de intervenção humana possível para funcionarem de forma automática. O desenvolvimento da automação teve o pontapé inicial com o desenvolvimento da eletrônica. Isso ocorreu logo após os anos 1950. O surgimento da eletrônica possibilitou o aparecimento da informática e a partir daí começou-se a criar as primeiras automações nas indústrias. Pelo nível de desenvolvimento da tecnologia, as primeiras automações foram bem simples, mas foi esse processo de desenvolvimento que fez com que existisse hoje técnicas modernas de produção, como a robotização, por exemplo. E aonde entra o CLP na automação? Então, o CLP ele é um dispositivo que vai ser utilizado nos painéis, nas máquinas, para realizar um papel específico dentro de um sistema automatizado. Se nós fizermos uma comparação do nosso corpo com um sistema automatizado, o CLP faz no sistema automatizado a mesma função que o cérebro faz no nosso corpo. Ou seja, ele vai receber o sinal de todos os sensores, analisar o que tem que ser feito e, a partir disso, enviar um sinal para realizar o acionamento dos atuadores do sistema. E em relação à definição do controlador lógico programável, se a gente quiser utilizar uma bem simples, a gente pode simplesmente dizer que ele é um equipamento industrial que é utilizado para fazer o controle do funcionamento de máquinas e sistemas automatizados. A norma IEC 61131 de 2003 traz uma definição bem mais completa sobre o CLP. E ela diz que o CLP é um sistema eletrônico digital desenvolvido para ser utilizado em ambientes industriais, e esse dispositivo ele tem uma memória programável, e essa memória programável ela é utilizada para armazenar instruções internas do usuário, que na maioria das vezes são as programações e configurações de rede. Então isso significa que você pode alterar as programações assim que necessário, porque as memórias são passíveis de alteração. E essas instruções que podem ser armazenadas no controlador, elas são utilizadas para executar funções específicas. Nós temos várias funções que podem ser desempenhadas pelo controlador. Posso citar algumas para vocês, como a lógica, o sequenciamento, a temporização, contagem e aritmética. Existem outras funções também que o nosso controlador pode executar, mas essas são as funções básicas. Gostaria de comentar também a respeito das siglas. Então vocês podem encontrar essas duas siglas, CLP, ou podem encontrar também PLC. Qual que é a diferença? Em relação ao dispositivo não existe diferença nenhuma, tá? Então a única diferença entre as duas siglas está relacionada ao idioma, que CLP vem do português e PLC vem do inglês. Então muda a ordem pela qual é escrito o nome do componente, mas o dispositivo é o mesmo. Tanto o CLP quanto o PLC, você está falando do mesmo componente. A única diferença é que CLP vem do português e o PLC é uma sigla que vem do inglês, tá ok? Gostaria de comentar também a respeito dos motivos da criação do CLP. Então existiram vários motivos para chegar-se à necessidade de criar esse componente. E o primeiro motivo foi a facilidade de programação. Então era nítida a necessidade de criar um dispositivo que fosse capaz de melhorar a eficiência das linhas de produções, mas um dos requisitos era a facilidade de programação, pelo seguinte, porque os eletricistas que trabalhavam diretamente com os sistemas de painéis e com relés, eles não tinham conhecimento de programação. Então esse foi um dos requisitos para a criação do controlador, porque tinha essa necessidade de inserir, de integrar esses profissionais da área de elétrica que não tinham conhecimento de programação a executar trabalhos que eram necessários realizar a elaboração de programações. Então é justamente por isso que hoje nós temos a linguagem de programação do CLP, que nós conhecemos como linguagem Ladder. A linguagem Ladder foi inspirada nos eletricistas, então é bem semelhante com os diagramas elétricos da linguagem Ladder que é executada nos computadores para programar os CLPs. Outro motivo
foi a alta confiabilidade, porque as ocorrências e falhas dos painéis, como existiam os sistemas antigamente com painéis de relés, era muito grande. Então tinham muitas ocorrências e falhas. Isso fazia com que gerasse defeitos nos produtos, nas linhas de produção, o que não é bom para nenhum tipo de indústria. Outro motivo foi o envio de dados para um processamento centralizado. Então o CLP ele permite isso, através dos conhecimentos e das tecnologias de redes, você pode fazer o envio de dados de uma indústria inteira para um único local, o que facilitou bastante o monitoramento e a operação das linhas de produções. Além disso, também outro motivo foi a expansão em módulos. Então o controlador ele tem vários módulos e ele dá a possibilidade de você aumentar ou diminuir a quantidade de módulos de acordo com a necessidade, ou seja, de acordo com a quantidade de portas, de acordo com a quantidade de componentes que você vai utilizar, tanto de entrada quanto de saída, seja digital, seja analógico. Você tem a possibilidade de aumentar a quantidade de dispositivos que você vai utilizar, apenas aumentando a quantidade de módulos desse controlador. É claro, se ele tiver capacidade de processamento para esse tanto de variável. Outro motivo foi a necessidade de dimensão menor de painéis de relés, porque os painéis de relés eles ocupavam muito espaço e isso gerava um custo muito alto, porque você tinha necessidade de gastar muito material para fabricar os painéis e uma mão de obra muito cara, porque você gastava muito tempo para fazer a montagem dos painéis. O controlador facilitava isso pela dimensão menor, pela quantidade menor de condutores elétricos, de ligações que era necessário ser realizado. E tudo isso fez com que chegasse no produto final, que foi a necessidade de geração de um preço competitivo no produto, que é produzido por qualquer segmento de indústria, e necessidade de um preço competitivo também no componente. Porque não adianta nada você criar um dispositivo que tenha todas essas características que foram citadas anteriormente e esse dispositivo não ser acessível para as pequenas, médias e grandes empresas. Então o preço competitivo para esse dispositivo foi um outro item fundamental que fez com que todas as indústrias investissem nesse componente e realizassem as primeiras automações dos processos industriais. Percebam que eu não falei ainda a respeito de marcas de controlador de CLP, porque a gente vai falar a respeito disso somente a partir da aula 32, que nós iniciaremos os estudos sobre declaração de variáveis em linguagem de programação Ladder. Mas é importante lembrar que o princípio de funcionamento de todos os controladores são exatamente iguais. É claro que existem alguns controladores que você tem a possibilidade de alterar o funcionamento, mas genericamente falando, os controladores eles funcionam da mesma forma. E é exatamente o que eu vou explicar para vocês agora. Então o princípio de funcionamento deles é o seguinte. Então o controlador, ao inicializar ele, o que ele vai fazer? A primeira coisa que ele vai fazer, quando ele estiver executando, é realizar uma varredura na entrada. O que seria uma varredura? Uma varredura é uma leitura. Então ele faz uma leitura de qual é o estado das entradas do controlador. Ou seja, ele analisa quais são os valores que as entradas do controlador estão recebendo. Se essas entradas estão energizadas, se elas estão desenergizadas, ou se for uma variável analógica, qual que é o valor que está sendo recebido dessa variável. Sendo assim, depois que ele conhece o valor das entradas, ele vai executar a programação. Ele executa a programação e essa programação é que determina o que o controlador vai fazer. E essa programação ela é feita pelo usuário, pelo operador. Aquela memória programável que a gente falou quando a gente comentou a respeito do conceito da IEC 61131, ela é justamente para armazenar a programação que vai determinar como o controlador vai trabalhar, como ele vai funcionar. Então essa é uma vantagem muito boa do controlador, porque a gente pode, sem alterar nenhum condutor elétrico no nosso circuito, a gente pode fazer o mesmo sistema funcionar de várias formas diferentes, alterando apenas a programação que a gente pode armazenar na sua memória. Depois que ele executa essa programação, ou seja, analisa como o programador determinou que ele deveria funcionar, ele vai fazer uma varredura na entrada. Essa varredura na entrada, ela serve para identificar o que o controlador está mantendo ligado ou o que está desligado. E a partir do conhecimento do que ele deve fazer, ou seja, a partir da execução da programação, ele identifica o que ele tem que acionar, ele vai realizar uma atualização
no estado das suas saídas. Ou seja, ele vai ligar o que tem que ligar e vai desligar o que tem que desligar. Se eu executei a programação e eu identifiquei que esse cara tem que desligar o LED e desligar o motor, quando ele fizer a varredura na saída, se o seu motor e o seu LED estiver ligado, o que ele vai fazer? Ele vai mandar para o estado zero, ou seja, vai desenergizar o LED e vai desenergizar o motor. Então, ele está fazendo uma varredura na saída e atualizando o valor da saída a partir da execução da programação. Feito isso, o que esse controlador vai fazer? Ele vai nada mais, nada menos do que reiniciar o ciclo. Ele vai terminar a varredura na saída, atualizar a saída e reiniciar o ciclo. E o reinício do ciclo dele é uma varredura na entrada novamente. Então ele fica o tempo todo fazendo esse mesmo ciclo. Varredura na entrada, executa a programação, atualiza o valor da saída. Varredura na entrada, executa a programação, atualiza a saída. Então é cíclico o funcionamento do controlador. E esse ciclo ele é com uma velocidade imensa. Existem alguns controladores bem rápidos que são capazes de executar esse mesmo ciclo várias vezes no intervalo de tempo de 1 segundo. Então é uma velocidade muito rápida. Um ciclo desse leva milissegundos para ser executado. O tempo que leva para executar cada ciclo, isso vai depender da configuração e do fabricante de cada controlador. Mas deixo bem claro para vocês que todos os controladores de qualquer marca, eles são muito rápidos para executar esse ciclo. Sobre a função do controlador no sistema automatizado, nós até fizemos uma comparação com o nosso corpo, com o corpo humano. Que no sistema automatizado, o controlador, o CLP, ele faz a mesma função que o cérebro faz no nosso corpo. E lá no sistema automatizado, o seu controlador, ele vai receber sinal dos sensores e vai enviar sinal para os atuadores. Então você tem um processo, os sensores eles servem para identificar o estado do processo, servem para identificar se você está com a temperatura alta, está com a temperatura baixa, se o seu nível está alto ou está baixo, serve para identificar se o seu pacote passou na linha de produção, serve para contar garrafa, serve para identificar se uma porta está aberta, se está fechada, se tem operador na área onde não devia. Então serve para identificar o estado do processo. Então os sensores eles são sentidos do sistema automatizado. Tudo que vai ser executado no processo é a partir da leitura dos sensores. Então eles identificam como está o processo para ser possível determinar o que vai ser executado depois com esse processo. Então, resumindo, o controlador recebe o sinal dos sensores e os sensores fazem a leitura do estado do processo. A partir do recebimento do sinal dos sensores, o controlador vai executar a programação que o operador vai criar e transferir para o controlador. Depois disso, sabendo já o estado do processo, sabendo o que tem que ser feito, o controlador vai enviar sinal na saída. Então, o seu controlador vai enviar sinal para energizar atuadores. Então, os atuadores normalmente são cilindros pneumáticos, cilindros hidráulicos, LEDs, motores de corrente alternada, motores de corrente contínua, servomotores. Então, nós temos vários atuadores. Então, os dispositivos que vão executar os movimentos, seja um movimento rotativo ou movimento linear, são os componentes que a gente conhece como atuadores. E quem vai determinar quando esses caras vão ser energizados, ou seja, quando eles serão ligados, serão acionados, será o nosso controlador. E o nosso controlador vai determinar isso a partir da execução da programação. E essa programação vai ser interferida a partir do sinal que é recebido pelos sensores que estão realizando a leitura do estado do processo. Se a gente analisar a estrutura do nosso CLP, a gente pode identificar o seguinte, que a gente precisa de uma fonte de alimentação. Então, logicamente, a gente vai precisar de oferecer energia para todos os componentes. Então, nós precisamos de uma fonte de alimentação para isso. Nós precisamos de uma unidade central de processamento, que a gente conhece como CPU. A CPU possui o processador do nosso CLP e é ele que vai realizar o processamento de todos os dados. Ou seja, é ele que executa as funções básicas do controlador, que são lógica, sequenciamento, temporização, aritmética, entre outros. Nós temos as memórias, que são utilizadas para realizar o armazenamento de informações do controlador que não podem ser apagadas, e as informações a respeito da programação que determina como o nosso controlador vai funcionar. Além disso, nós temos as entradas, que também pode ser chamada de input, e são as entradas que vão receber o sinal dos sensores, ou seja, os dispositivos que vão fazer a leitura do estado do processo. E nós temos também
as saídas, que também pode ser chamado de output, e são elas que são responsáveis por enviar o sinal para todos os atuadores, seja o cilindro pneumático, cilindro hidráulico, motor, seja lá qual for o tipo, independente do tipo de atuador. O sinal para realizar o acionamento da carga vai sair aqui do output. Então, resumindo, as entradas vão receber sinal dos sensores e as saídas vão enviar sinal para os atuadores. Além disso, nós teremos também um terminal de programação. Então, o terminal de programação é o quê? O terminal de programação é um computador, logicamente. Então, nós teremos o computador com o software instalado para executar a elaboração da programação e logo depois para executar a transferência dessa programação para o nosso controlador. Então, todos esses dispositivos que estão ao redor da caixa amarela são partes da estrutura do nosso CLP. Então, o nosso controlador lógico programável possui todas essas partes. O nosso terminal de programação ele não faz parte do CLP. Mas é importante lembrar para vocês que a programação ela tem que ser executada em um computador e esse computador vai ser conectado através de um sistema de redes com esse controlador para realizar a transferência da programação. Você pode também pegar uma programação que já está pronta no controlador e trazer para esse computador. E além disso, nós temos o que é mais importante, envio de dados para um processamento centralizado. Então é graças a essa conexão com o terminal de programação que nós podemos ter o que nós conhecemos hoje como sala de controle, que é o envio das informações em tempo real para o operador realizar o monitoramento em sala de controle do que está acontecendo com o processo de uma indústria inteira. Então só de uma sala um operador consegue monitorar uma indústria inteira graças à conexão que a gente consegue realizar da CPU, que é a unidade central de processamento do CLP, com o computador tradicional. E mais um detalhe para vocês sobre o CLP, pessoal. Nós temos dois principais tipos de CLP em relação à estrutura dele. Nós temos o CLP que nós conhecemos como CLP compacto e nós temos o CLP que a gente conhece como CLP modular. Qual que é a diferença? Todas aquelas peças, todas aquelas partes do CLP, da estrutura do CLP que a gente falou no slide anterior, entrada, saída, unidade central de processamento, memória e fonte de alimentação, se o seu CLP for compacto, você vai ter tudo isso dentro desse bloquinho. Ou seja, dentro de uma única carcaça, você tem a possibilidade de ter todas aquelas partes, toda aquela estrutura. Então, o CLP compacto, você consegue ter todas as partes da estrutura dele montadas em um único bloco. Tá ok? Já o CLP modular, a gente tem as partes separadas em blocos, ou seja, em módulos, como o próprio nome já nos sugere. Então a entrada vai ser um bloco, a saída vai ser outro bloco, a unidade central de processamento e as memórias ficam em outro bloco, a fonte de alimentação vai ser outro bloco, o que facilita bastante o processo de expansão em módulos. Então o CLP modular é montado por blocos e cada bloco é uma parte da sua estrutura. Fonte de alimentação, entrada, saída, unidade central de processamento e memória. Tá ok? Então é basicamente essa a diferença entre o CLP compacto e modular. O compacto você tem toda a estrutura montada em apenas uma carcaça e o modular, cada parte da estrutura é um bloco diferente que é feita a interligação entre eles para ser realizada a utilização. Então, pessoal, nessa aula nós falamos a respeito do conceito de automação. Nós vimos que a automação é a integração entre diversas áreas, como elétrica, mecânica e informática. Tá ok? Nós falamos também a respeito do desenvolvimento da automação. Nós vimos que o desenvolvimento da automação foi depois dos anos 1950 e foi graças ao surgimento da informática. Beleza? Nós falamos também a respeito da função do CLP no sistema. Nós vimos que a função dele é de executar o controle do processo, ou seja, ele desempenha no sistema automatizado o papel que o cérebro faz no nosso corpo. Tá ok? Nós falamos também a respeito do conceito de CLP. Nós vimos que se você precisar de definir de forma resumida, você pode falar que o CLP ele é um dispositivo industrial utilizado para realizar o controle de processos e máquinas industriais. Nós falamos também a respeito dos motivos de criação do CLP. Nós vimos que existem vários, entre eles podem ser citados: facilidade de programação, alta confiabilidade, um preço competitivo, menor dimensão e o que eu acredito que seja um dos itens mais importantes, a facilidade de envio de dados para um processamento centralizado. Nós falamos também a respeito do princípio de funcionamento. Nós vimos que o funcionamento genericamente do CLPs é cíclico, que eles executam a varredura na entrada, analisam a programação e realizam a atualização da saída.
Depois de executar a última etapa, eles reiniciam o ciclo, ou seja, voltam a executar novamente uma varredura na entrada. Nós falamos também a respeito da interação do CLP num processo industrial. Nós vimos que o CLP ele vai receber o sinal dos sensores e vai enviar sinal para os atuadores. Então, na parte interna do CLP, ele executa a programação, mas na entrada ele recebe o sinal do sensor e na saída ele envia sinal para os atuadores. Nós falamos também a respeito da estrutura física do CLP. Nós vimos que nós temos a fonte de alimentação, nós temos as entradas, nós temos as saídas, nós temos a unidade central de processamento, nós temos as memórias e não faz parte da estrutura física do CLP, mas nós precisamos de um computador externo para fazer a programação e comunicação com o nosso controlador. Além disso, nós falamos também a respeito dos tipos de controlador em relação à estrutura. Nós vemos que tem dois tipos. Nós falamos a respeito do controlador modular e do controlador compacto. E vimos que a diferença básica entre os dois é que toda a estrutura, todas as partes do CLP no compacto é montada em uma única carcaça. E no modular, cada peça da estrutura é um bloco diferente. Então é isso, pessoal, que eu tinha para falar para vocês nessa aula. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula sobre o controlador. E não se esqueça que nós temos uma sequência de mais 7 aulas sobre o controlador. Você vai entender a importância de se utilizar o controlador na indústria, você vai aprender a fazer a declaração de variáveis, vai conhecer a principal linguagem de programação, que é o Ladder, e vai conhecer alguns simuladores que a gente vai trabalhar, tá ok? E gostaria de deixar aqui o meu pedido para você curtir o nosso vídeo e se inscrever no nosso canal para você não perder as próximas aulas que a gente vai estar falando a respeito do mesmo assunto. Tá ok? Então eu quero agradecer por você ter acompanhado essa aula até o final. Espero você no próximo vídeo. E fica aqui meu forte abraço para você. Até mais!